Pronto, gente. Bem, boa tarde, então, para vocês. Estamos aqui com a banca da Amanda Machado. E desde já queria agradecer, né, a Amanda que seguiu, né? Nós seguimos juntas aí com muitos desafios até chegar aqui nesse momento, mas eu estou bem feliz, né? De você ter conseguido e da gente estar aqui hoje. E agradecer a Ana, Luísa, Mariana, que aceitaram o convite para estar aqui conosco na banca. Acho que é uma banca que tem tudo a ver também com o que vocês trabalham, então foi muito. Não foi nada difícil escolher essa banca, viu, gente? Foi uma banca que a gente, de primeira, já tinha os nomes, e então acho que vai ser muito rico ouvir vocês duas também, né, falando do trabalho da Amanda e para a gente aprimorar também. E acho que foi um trabalho muito importante, foi um trabalho, sou suspeita de dizer, mas na comunidade, né, com esse viés terapêutico. E um pouco para a gente, faz a gente um pouco pensar nessa lógica da clínica ampliada, né, e da lógica terapêutica também, onde mais precisa, né? E com certeza são os territórios mais vulneráveis. Então, fico muito feliz de estar aqui hoje. Bem, a Amanda vai ter 30 minutinhos para apresentar o TCC dela, né? Vai falar aqui do título, vai falar um pouco de como que ela pensa esse TCC. E depois, cada membro da banca vai ter aí entre 15 e 20 minutinhos para comentar, enfim, para arguir, para perguntar qualquer coisa que quiser. E aí acho que a gente sai depois, eu ligo para vocês pelo WhatsApp, enquanto o pessoal fica aqui esperando, e a gente segue o rito, ok? Ou cria uma salinha, pode ser também. E a gente segue o rito aí da apresentação do TCC. Bem, então, sem mais delongas, vou passar para a Amanda, subir a apresentação dela, agradecer, né, e contar um pouco o que ela fez nessa jornada de psicodramatista que ela está quase já já. Já já a gente dá esse título externo, né, para ela. Com você, Amandinha. Agradecer todo mundo que está aqui, viu, gente? Que bom que vocês estão por aqui. Oi, boa tarde, gente. Vou apresentar aqui. Primeiro é um prazer estar com vocês. Agradeço novamente a Leide, agradeço a minha banca, todo mundo que está aqui hoje. E vamos lá. Deixa eu apresentar aqui. Vocês me digam se vocês conseguem ver, por favor. Sim, tá abrindo. Aí, Isso. prontinho. Dá para ver e eu vou te destacar aqui. Tá. Posso já dar início? Pode, né? Sim, Ok. Vamos lá. Bom, o meu tema é Mulheres e suas relações ao longo do ciclo da vida, um ato terapêutico psicodramático entre proteções e desproteções. Sou a Amanda, fui orientada pela Leide, a Cileide Cristiane, e a minha banca é a Mari, né, Mariana Leão, e a Ana Luísa. Isso. Primeiro, eu queria me apresentar um pouquinho, né? Então, eu sou a Amanda, eu tenho 26 anos, sou psicóloga pela Uniceubi. Eu trouxe aqui meu TCC da graduação para trazer um pouquinho desse meu interesse pelo fenômeno da violência. Então, meu TCC foi o efeito das microagressões de gênero na saúde mental de mulheres. Então, isso demonstra um pouquinho do meu interesse pelo estudo do fenômeno da violência desde a minha graduação. O meu encontro com o psicodrama, né, que eu chamo de encontro, foi inelutável e foi também na graduação, já no finalzinho ali, eu me apaixonei. Acho que eu escolhi ele do jeito que ele me escolheu, então prefiro colocar nesse sentido. Eita, sumiu pra mim. Amanda, eu vou só até aproveitar para você colocar no módulo apresentação. Vamos ver se vai aparecer aqui. Para mim não está aparecendo a apresentação, não sei se para você. O meu sumiu aqui também a apresentação. O tempo tá correndo. Não, calma. É porque eu não entendo muito o Zoom. A gente dá pausa aqui, não tem problema não, pode ficar É, tranquilo. é, online tem seus desafios. Ixi, eu não sei como é que eu volto. tenta um ESC. Eu acho que não foi o Zoom, não. Isso. Agora você está em apresentação ali no Canva, ali em cima, tá Em vendo? cima. Tem Apareceu? compartilhar e tem apresentação. Apareceu. Foi? Perfeito. Tá. Não, mas Então, mas não vai em tá. apresentação. Ah, seu compartilhamento está pausado. Tá aparecendo para você? Tá conseguindo ver? Ah, Interromper. Deixa eu iniciar de novo. Isso.
Foi? Foi, mas aí agora você vai lá em apresentação, aqui em cima, ó, do Canva. Tem compartilhar, em cima tem apresentação, tá vendo? Isso, Aqui, do lado apresenta. aqui. Isso, isso. Aí embaixo. Pronto. Acho que agora vai. Desculpa, gente. Não, online, internet, é tudo. Pra mim também deu uma falhada aqui. Uma coisa Eu do coração. Mas não apareceu Evento a dele. apresentação. Galera, clica de novo em apresentação. Vê se vai. Agora vai. Qualquer coisa eu posso tentar compartilhar daqui, Amanda. Você prefere? Você consegue compartilhar então, por favor? Porque eu acho que na hora que eu tô compartilhando, tá aparecendo a caixinha de imagem de vocês em cima da apresentação. Aí quando eu clico pra minimizar, aí some tudo. Deixa eu ver Acho que é aqui isso que se tá consigo. acontecendo. Ver se- Então, tudo aqui também. Deixa eu ver aqui. Eita, você compartilhou a apresentação comigo, não compartilhou? Compartilhei. Posso te remandar o link. É, manda, porque não tá aceitando. Pronto. E aí que você vai. A Leite caiu. Ela tá aqui na chamada, não sei se ela caiu. Ah, é porque os meus vídeos estão ocultados. Ela tá aqui, só não tá. Leite? Tá aqui, ela tá aqui. Pois, É, tá aqui. pois é, eu tô aqui, mas agora eu não vejo vocês acreditam? Agora eu vi. Eu não tô conseguindo compartilhar também. Que coisa, hein? Clica Amanda, de novo, amor. Deixa eu tentar de novo, pra ver se se. quiser, a gente pode tentar também. Eu tô em casa, computador, talvez possa ser mais fácil. E talvez deixar do jeito que estava, sem ser modo apresentação, também a gente consegue ler o Uhum. que está aparecendo lá. Uhum. Vocês conseguem ver? Consegui. Você quer tentar colocar na apresentação? Se não der, deixa nesse modelo. Essas coisas acontecem só para deixar ela nervosa, porque ela não está nervosa e não tem graça. Ixi, Ai, vê meu Deus. aí. Vai lá embaixo. Isso, vamos ver. É, na hora que eu coloco para apresentar, ele disse: o compartilhamento de tela está pausado. É porque Quem assim, falou assim? compartilhar a tela, você pode compartilhar toda a sua tela, ou você pode compartilhar só uma janela da sua tela. E aí, quando você abre a apresentação, meio que ele abre uma outra janela. E a gente continua vendo essa janela inicial. Então, quando você for compartilhar, você tem que clicar, em vez de tela, você tem que compartilhar sua janela inteira. Entendeu? Fez sentido?
Acho que sim. Tipo, para de compartilhar. Aí na hora de quando você clica o botão compartilhar, eu ver, para a Ao compartilhação. invés de janelas, tela inteira, entendi. Isso, perfeito. Que aí provavelmente a gente, Oi? inclusive, vai ver você no seu computador. Não é o melhor jeito, mas é o jeito que a gente consegue ver. Essa tecnologia não é tão avançada ainda, entendeu? Ó, Foi? agora Aí, agora foi. Aí, é agora. Voltando Tá com o bom, tempo agora. Tá bom? Fica tranquilo. tá bom. Então, bom, então como eu estava falando, eu me encontrei no psicodrama. E aí, construindo já aqui na pós, né, veio o interesse pela investigação das microagressões de gênero. E como objetivo, o principal teria sido mulheres em relação. Né? Aí acabou se definindo um ato terapêutico com mulheres em situação de vulnerabilidade social, com um público predominantemente de idosas. Como o grupo é vivo, isso daqui foi muito no espontâneo mesmo, não foi algo que a gente planejou ser predominantemente idosas. Mas foi bem interessante, vocês vão ver mais. Um pouquinho sobre a minha introdução, né? O ser humano, ele é relacional, então, como a Nery mesmo e o Moreno trazem, vínculos, encontros estruturam identidade e saúde mental, né? Então, estar em relação é sinônimo de saúde também para nós, seres humanos. Então, as relações, elas podem ser protetivas ou desprotetivas, e aí, nas desprotetivas, a gente vê atravessadas por microagressões de gênero, né? E aí, nessa situação em específico, que a gente pegou esse recorte das microagressões para retratar algumas relações que podem ser desprotetivas. Bom, as microagressões, elas afetam a autoestima, autonomia e saúde emocional das mulheres. E o psicodrama, na lógica da clínica ampliada, ele vem como promotor de espaços de escuta, protagonismo e ressignificação coletiva, para que a gente consiga trabalhar e ressignificar esses processos, né? E aí o meu estudo tratou-se de um ato terapêutico com mulheres em situação de vulnerabilidade social, em um centro de convivência aqui no Distrito Federal. Como objetivos, né? O objetivo geral seria analisar o desenvolvimento de um ato terapêutico psicodramático com foco no fortalecimento de vínculos. E os objetivos específicos seriam compreender os impactos das microagressões na saúde de mulheres, ampliar vínculos comunitários e bem-estar, trazendo essa reestruturação, ressignificação, e fortalecer relações protetivas em diferentes contextos, né? Que não é necessariamente porque existia uma vivência de microagressão que a mulher não pode se reestabelecer em outras relações, trazendo saúde e proteção. Referencial teórico. Aqui eu separei o referencial em alguns tópicos. Então, primeiro seria essas relações, vínculo e poder na socionomia moreniana. Então, as relações são elementos centrais da identidade e desenvolvimento humano, né? Como o Moreno mesmo traz. A gente entende que nós somos seres relacionais e que viver, né, nessas relações, sejam elas familiares, sociais, até mesmo identitárias, é muito importante para que a gente tenha relações saudáveis e bem estabelecidas. E aí vem o vínculo, que não apenas são laços de família e amizade, mas trocas de significados que estruturam o self. E até por isso que a gente aposta muito nesse contexto relacional, né, no contexto social mesmo. E é o encontro, que seria um momento de revelação, troca genuína e transformação. E aqui, né, uma fala, um retrato da Nery, né? Ser humano como ser relacional, identidade se constroem nas interações. Então, por meio das nossas interações com o outro, nas nossas interações sociais, a gente consegue constituir identidades. Poder e papéis no psicodrama. Então, relação de poder não se limita ao controle, mas à negociação de papéis. Então, os papéis, eles são essenciais, eles são, digo, né, não só essenciais, como eles existem no nosso dia a dia. Então, ao mesmo tempo em que eu sou filha, eu sou mãe, eu sou sobrinha. Então, todos esses papéis, eles são perpetuados no dia a dia. Isso não necessariamente está ligado ao controle. A realidade suplementado como si, que permite vivenciar e ressignificar experiências. Então, como si, ele é muito importante para que a gente consiga ressignificar e reinterpretar muitas relações que a gente tem. Então, às vezes, algumas necessidades que a gente traz em alguma relação específica são possíveis de serem vivenciadas nessa realidade suplementar do como si.
Na dramatização, o sujeito pode experimentar papéis ativos e passivos. Então, a gente traz o exemplo, por exemplo, da plateia, né? Então, não necessariamente a gente precisa estar ali como protagonista para que essa dramatização faça sentido e traga, resultados positivos nas nossas relações, no nosso dia a dia. E o psicodrama, ele vem como promotor de consciência, equidade, reflexão e autonomia. O ato terapêutico é a clínica ampliada. A clínica ampliada, ela rompe, né, com esse modelo individual e ele leva cuidado para territórios sociais. Então, ela vem muito nesse sentido de tirar do individual e trazer, já que nós somos seres relacionais, trazer o indivíduo justamente para esse contexto de sociedade, porque é no social que a gente se cura e que a gente ressignifica. E aí gera o fortalecimento coletivo, porque também é no social que a gente consegue estabelecer relações e trazer ainda mais situações de proteção. Então, experiências comunitárias com mulheres em situação de vulnerabilidade. E essas vulnerabilidades que a gente recorta aqui não é somente vulnerabilidade social, a gente também está trazendo vulnerabilidade em diversos contextos, como, por exemplo, de relações, emocional e etc. E o ato psicodramático, como Bustos e Yunis mencionam, né, é a síntese da técnica que favorece justamente a elaboração e o pertencimento. Foi por esse motivo que nós decidimos utilizar o ato psicodramático nessa intervenção. E a estrutura, né, do ato é o aquecimento, a dramatização e o compartilhar. Mulheres, ciclo de vida e microagressões, trazendo um pouquinho sobre o que seria a microagressão de gênero, né? São formas sutis de violência simbólica que afetam a autoestima e a saúde mental. Então, são aquelas pequenas violências que a gente percebe no dia a dia, e que às vezes são muito difíceis de serem identificadas, como, por exemplo, falas ou algumas atitudes que trazem esse sofrimento, mas de uma forma muito sutil. Então, como um comentário, por exemplo, lugar de mulher na cozinha, isso é uma microagressão de gênero que traz um significado, que traz uma dor ali, mas que é muito difícil de ser identificada. Então, isso seria, né, esse enquadramento da microagressão de gênero. Apesar das microagressões, né, das desproteções ali, vínculos protetivos e comunitários ampliam redes de afeto. E a ampliação de redes de afeto gera ressignificação e gera proteção, né? Não deixa de existir, mas gera melhor qualidade de vida. A interseccionalidade, ela também atua nesse processo, porque ela intensifica ainda mais a microagressão de gênero, ainda mais esse sofrimento da mulher, porque vem trazido de outros recortes da sociedade que a gente já conhece, que é a raça, a classe, a sexualidade e até mesmo o território. Então, tudo isso intensifica essa desigualdade. Relações femininas atravessadas por afeto, cuidado, mas também por violência e desigualdades. Isso também é um recorte muito interessante, porque às vezes a mesma pessoa que promove para aquela mulher desproteções é uma pessoa que também promove para ela situações de proteção. Então, torna ainda mais difícil que a gente consiga trazer, né, essa identificação das microagressões e retirada desse lugar. Então, a gente consegue promover isso com ainda mais ampliação de rede. E a expansão do átomo social, que vem nesse sentido da rede, fortalece a autonomia, pertencimento e espontaneidade criadora. Método. Esse estudo foi um estudo descritivo, com tipo de relato de experiência, né? O objetivo era integrar teoria e prática na epistemologia psicodramática. O método é intervenção psicodramática em ato. Foi uma abordagem qualitativa, com foco nas interrelações e na compreensão profunda, realizada em um serviço de convivência em uma região administrativa do Distrito Federal, com participação aberta e voluntária às mulheres presentes no dia. E aí vem aquilo que eu comentei, que predominantemente foram idosas, né? O ato terapêutico ele foi divulgado em serviços da comunidade mesmo, CRA, SECOM, CREAS, saúde e até mesmo rede social. Participantes. Foi um grupo com 30 mulheres, né, com idades entre 50 a 90 anos. Foi aplicado um questionário sociodemográfico e ele foi respondido somente por 23 mulheres. Esse é um fato interessante porque a gente não imaginava que teria um grupo com tantas mulheres assim, né? E aí, inclusive, quando já estávamos iniciando o ato, foram chegando mais mulheres ainda, tornou esse espaço ainda mais rico, mas fez com que algumas mulheres não conseguissem preencher, né? E devido à escolaridade também, algumas não conseguiam preencher sozinhas, então a gente conseguiu dar esse auxílio para elas para promover maior qualidade, né, nesse processo. Então, levantamento de alguns dados: renda média de um salário mínimo, religião de maioria católica, mas também tínhamos evangélicas e adventistas,
Escolaridade variada, né? Mas principalmente ali em maioria fundamental incompleto. Estado civil, né? Maioria de viúvas. Então, tínhamos 11 viúvas. A gente entende isso também, principalmente pelo público, ser predominantemente idoso, mas tínhamos também divorciadas, solteiras, casadas e namorando. E papéis sociais, quase todas declaravam-se mães, né, avós, e tínhamos inclusive 6 bisavós. Aqui ao lado eu tenho a fotinho de uma lembrancinha que nós preparamos para elas, é um cardzinho com uma mensagem bonitinha de acolhimento, nossos nomes e registros e um bombom para adoçar a vida. Instrumentos de coletas e análises. Então, como instrumento, nós tivemos o questionário sociodemográfico, um roteiro de condução do ato terapêutico, que a gente sabe que o grupo é vivo, então a gente não segue à risca, mas foi mais para a gente conseguir ter essa condução. Um roteiro de registro de observações, que principalmente foi guiado pelas egos no momento da aplicação do ato. A coleta de dados foi feita por meio da observação da diretora e das duas egos auxiliares, que foi a Bia, obrigada Bia, e a Leide. Foi feita uma gravação em áudio também, foi feita a transcrição posterior, tudo isso com autorização prévia das participantes. A análise foi por meio de processamento da sessão, segundo o método psicodramático, e a leitura socionômica de estados co-conscientes e co-inconscientes, como já trazia Nery. Alguns resultados. Bom, o ato foi realizado no dia 8 de novembro de 2024 em um serviço de convivência aqui do Distrito Federal. A condução foi feita por uma diretora e duas egos auxiliares, a Bia e a Leide. O público foi de mulheres da comunidade, predominantemente idosas, e o propósito foi justamente refletir sobre relações familiares e comunitárias ao longo do ciclo da vida. Essa sessão ela teve a duração de 3 horas, então foi mais longa, né? Mas foi super rica e maravilhosa. Algumas etapas da sessão, né? Aqui a gente inicia pelo aquecimento inespecífico. Então, nesse aquecimento inespecífico, fizemos as boas-vindas, a apresentação, né? Nós nos apresentamos, não tínhamos o hábito de frequentar, então muitas mulheres não nos conheciam. Então, nos apresentamos. Preenchimento de questionário e assinatura do TCLE. Nesse momento, nós também auxiliamos, né, esse processo. Explicação sobre sigilo e gravação, de que a gravação seria somente para registro e não seria mantido ou divulgado nada dessa gravação. Aquecimento específico, foram realizados exercícios de movimento e imaginação de situações cotidianas. Então, dentro das limitações, nós fomos adaptando, né? Algumas idosas não conseguiam andar ou não conseguiam se locomover com tanta facilidade. Então, dentro do possível, nós fomos realizando esse aquecimento. Então, fomos pedindo que elas explorassem o máximo de espaço que elas conseguissem, caminhassem e entrassem também em situações. Então, imagine que vocês estão andando numa praia, como seria pisando na areia? Imagina que o chão está quente, fomos introduzindo elas em situações. Posteriormente, fomos introduzindo papéis sociais também. Então, imaginem que vocês estão caminhando como uma mãe. Ela tem uma travadinha, né? É, aqui também ela Sim. parou. Será que começou a chover lá, meu Deus? Porque aqui caiu uma tempestade mais cedo. Aqui também. E ela mora longe, às vezes, É, na internet. Deixa eu ver se eu falo com ela aqui pelo WhatsApp. bichinha, dá um pause no tempo dela, tadinha. Tá difícil. Com Deus emoção. da internet, colaborem. Deusas. É Deusas. difícil online. Online tem seus desafios. Contando aqui pra elas, tá coisa lá. Saiu de Tadinha. vez. Bichinha, fala pra ela ficar tranquila. Estamos todo mundo aqui em família. Será que ela se deu conta que ela caiu? Que às vezes pra gente não mostra e a gente continua falando. Verdade. Na minha apresentação de TCC, eu botei um vídeo e tinha som, né? Aí depois que eu fui ver, tipo, não passou o som. Eu jurei que tava. Você achando que tava arrasando. Achei que eu arrasei, e eu, tipo assim, vendo o vídeo. Aí depois que eu fui ver o povo me avisando por mensagem, o som não tá passando. Eu acho que o povo ficou sem graça de me avisar na hora, mas foi engraçado. Depois, né? Ô, Leide, pausa a gravação também, se pá.
Vou fazer isso. Eu esqueço um Ó, pouquinho. a Giovana, E é isso, vamos continuar então com a banca da Amanda. Tá meio instável para quem está acompanhando aí, ou irá acompanhar em algum dia online. Porque está chovendo em Brasília, então a internet não está muito boa. Mas a gente vai tentar, sim. Leide, você precisa autorizar meu acesso lá direitinho. Nossa, hoje tá... Calma aí, que agora como é que eu faço para te autorizar? Como é que eu faço para te tornar? Vamos lá, está ótimo. Aí. Poxa, eu que tá apanhando aqui com. E aí, ó, como é que eu faço para o anfitrião agora a decisão aqui? Você tá anfitrião. É estranho, né? Você tá de anfitriã. Eu tenho que. Você tá de anfitrião. Nós todas somos co-anfitriã, mas eu não tô conseguindo acessar o arquivo para eu compartilhar. Ele tá dizendo que eu preciso Ah, de... então é a Amanda. A Amanda que tem que. Ah, então não vai Calma rolar. aí. Leite, mas você não Deixa consegue eu ver baixar? se eu. Pausa Às essa vezes, gravação de novo. Amanda, você tá Leite, aí? Eu vou tentar baixar. Tô aqui. Você consegue Tô autorizar aqui. a Ana a entrar no arquivo? Eu não tô conseguindo é conectar na internet, mas eu vou tentar. Peraí. Calma aí. Deixa eu ver se eu consigo autorizar. É que aqui é chácara também, então o sinal já é ruim. Aí choveu. Te entendo, Não vai Ana. dar para autorizar. Eu vou autorizar a Ana. Não, e eu hoje também não sei como fazer. Aqui em casa mais cedo caiu uma tempestade cabulosa. Eu achei que a árvore ia cair. Então eu te entendo. É triste. Tadinho. É, desaquece, corta no meio, mas a gente treina a espontaneidade para isso. É. Tô sendo testada ao vivo e a cores pela espontaneidade. Ana Luísa, fala aí. @gmail, né? É. Eu vou te mandar um outro aqui, mas eu te autorizei, tá? Ver se você entra nesse aí que eu te mandei e eu te autorizei também. Acho que se você entrar nesse link que eu te mandei, tá direto. Nope. Me fala aí seu e-mail, Ana, pra eu ver se eu fiz bem. Ana, Não, não apareceu nada. Ainda tá tipo, você não tem permissão para ver este design. Tanto um link quanto o outro, ele aparece isso. não, gente, mas é hoje. Faz ele ser público. É, foi isso que eu fiz. Exatamente isso que eu fiz. Não tá fácil. É. agora, outra sugestão também, se a gente não conseguir, Amanda, você já tá pro final da apresentação, de repente, se você tiver condições, né? E preferir terminar no oral, a gente termina. Ai, Ana, tenta aí, eu tornei ele público. Como ficar melhor pra você? Eu vou tentar abrir o. Peraí, rapidinho, vou tentar abrir. Pelo menos no meu celular, porque como é Canva, Foi! Agora e foi, abriu. fechou. Abriu? Uhul! Ab- ab-
Vocês estão vendo? Sim. Sim. Vocês estão vendo vocês? Não, né? Cadê? Eu não quero ficar em destaque, não. É Gabriele, né? Mas você não tá em Gabriele, destaque, isso. não. Não tem como destacar ela sem câmera. Manda ver. Aqui. Onde é que... Tava no slide dos subgrupos. Mais à frente. Resultados. 3 horas. Vai Aqui, mais né? pra frente. Falou essa parte? Pode passar. Não, é na parte do método. Gente, já... Não, gente, eu já atravessei. Não posso, É não esse falou isso. aí mesmo. É esse? Uhum. Pode dar play, Lady, na Eu já tinha gravação. falado do dia, na etapa. Pode ir pro. Vai. Posso iniciar? Pode. Pode ir. Pode ir? Bom, então, como eu estava trazendo, né, a ação dramática foi constituída por subgrupos. A divisão inicial foi pensada como grupo dos familiares, relações conjugais e relações comunitárias, que seriam sociais, né? Então, as relações comunitárias, elas acabaram sendo substituídas pelo grupo dos nenhum, porque conforme a gente foi solicitando que elas se identificassem, trouxessem, pensassem uma história que trouxesse alguma desproteção, né, algumas não se manifestaram. E aí, quando a gente foi conversar, entender um pouco mais, elas falaram que não tinham se identificado com nenhuma, mas acabou que era sim as histórias perpassadas ali pelas situações sociais. Então, denominaram inicialmente como grupo dos nenhum, que depois virou o grupo da fé, que foi o que mais surgiu ali durante as trocas. Então, depois, cada subgrupo compartilhou suas histórias entre si, nomeou as narrativas e escolheu uma para representar o grupo. Né? Então, nas descrições grupais, o grupo das relações conjugais foi constituído por 4 mulheres, e elas apresentaram principalmente histórias de perdas, traições, superação e resiliência. E a narrativa escolhida por elas, de título. Ixi, passou. Era na outra aí, isso. Aí a narrativa escolhida por elas foi Uma Tristeza Muito Grande, né? Que é o título que elas escolheram dentre as histórias das histórias a que elas mais se identificaram. No subgrupo Grupo da Fé, que anteriormente seria sociais, depois Grupo dos Nenhum, virou Grupo da Fé, era constituído por 12 mulheres, inicialmente resistência, né? Elas falaram muito sobre essas resistências que elas não se identificavam com nenhum, mas depois focaram na centralidade da espiritualidade, e a narrativa escolhida por elas foi o Renascimento. O subgrupo Familiares foi constituído por 14 mulheres. Elas tiveram muita facilidade em compartilhar, então elas conversaram bastante, inclusive elas ainda trouxeram situações conjugais também, mas o foco principal foi a maternidade, né? E a narrativa escolhida por elas foi Eu Nunca Imaginei que Existisse um Amor Assim. Pode passar, por favor. Bom, a partir disso, depois nós reunimos todo mundo em um grupo só e pedimos que escolhessem uma história que mais se identificasse. E aí elas escolheram, da história das relações familiares, o título Eu Nunca Imaginei que Existisse um Amor Assim, né? Da história da Joana, nome fictício, que a gente selecionou para que fosse feita a cena dramatizada, né, do ato. A história da Joana perpassava muito pelo conflito de rompimento com a filha e privação do convívio com a neta. A Joana tinha uma filha, né, que impediu que ela tivesse contato com a sua neta, porque a Joana foi responsável, segundo a filha, pelo término da relação com o marido da própria Joana. Então, a filha culpava a mãe pelo término com o pai. E aí as representações, surgiram alguns papéis, né, da filha, Luísa, nome fictício, do ex-marido Ricardo, nome fictício, e neta Clara, todos os nomes fictícios aqui para a gente conseguir retratar. E os temas mais emergentes foram rejeição, violência conjugal e dor da separação. A rejeição que Joana sentia por parte da filha, a violência conjugal que ela atribuiu ao término com seu ex-marido Ricardo e a dor da separação, principalmente voltada para sua neta Clara, que era uma dor que ela sentia muito por não ter esse convívio.
E o desfecho simbólico, né? Nós tivemos ali esse convívio, essa cena dramatizada, surgiram algumas ações, e o que foi mais interessante foi que um desfecho final foi uma reconciliação entre a mãe, a filha e a neta, com um abraço coletivo. Foi tão significativo que a neta, a princípio, nem estava na cena, mas por um pedido da Joana, nós introduzimos a neta para que ela pudesse dar esse abraço tão simbólico para ela, que ela queria há um tempo. Então, teve comoção, emoção, então foi bem interessante. Pode passar, por favor. No compartilhamento, né? Alguns sentimentos que foram relatados, fomos pedindo alguns solilóquios para as participantes, para a nossa plateia, até mesmo para as representantes, né? E aí foi trazido acolhimento, amizade, família e atenção. E o grupo se surpreendeu com a aceitação e a força da escuta coletiva. Então, isso foi bem interessante, porque elas não imaginavam que seria tão positivo, que seria tão interessante ter esse espaço do como se, da realidade suplementar. E a dramatização proporcionou elaboração emocional e fortalecimento dos vínculos. Então, tanto a Joana ficou muito feliz com o processo dela conseguir ressignificar no como se, esse abraço, essa reconciliação com a filha, como tivemos muitas relações estabelecidas, ampliação de vínculo e de rede. Então, muitos pegaram telefones umas das outras, então foi bem legal assim. Pode passar, por favor. Pode passar, discussão. Bom, na discussão eu trouxe alguns tópicos, né? Primeiro seria os atravessamentos afetivos nas relações familiares e conjugais. Isso daqui é muito das representações que surgiram nessa relação da Joana. Então, ela sentia muito dor, culpa e silenciamento, e desejo de permanecer como mãe e avó, que seriam esses papéis sociais que eram muito importantes para ela, apesar de existir uma rejeição, né? E uma culpa também, principalmente nessa conserva cultural, da mulher responsabilizada por manter família unida. Então, apesar de ela saber que era uma dor, que foi um sofrimento para ela estar nessa relação, ela ainda carregava uma culpa por conta dessa conserva cultural de ter que carregar o papel de mulher, né? E o ato terapêutico possibilitou novos significados e reconexão simbólica. Pode passar, por favor. As microagressões e silenciamentos e gênero. As microagressões de gênero são formas sutis e contínuas de violência simbólica, como a gente trouxe anteriormente. Isso é muito percebido na atribuição de culpa à mãe pela separação. Então, é como se fosse todo momento ali uma culpabilização, uma agressão, mesmo que sutil, por ela não corresponder a esse papel de mulher provedora, de mulher mantenedora do lar. E a Joana rompe, né, esse silenciamento porque ela verbaliza agressões sofridas e não só verbaliza, como ela tem força para sair dessa relação, apesar desses julgamentos, apesar dessa culpabilização. Então, elaborar é essencial para a saúde mental, como diria Abreu e Murta, e a dramatização como catalisador de reconhecimento e encontro genuíno. Então, essa relação social ela consegue estabelecer ressignificação. Pode passar, por favor. Vínculos comunitários como sustentação emocional. Então, o grupo dos nenhum, reconfigurado como o grupo da fé. Então, a gente conseguiu estabelecer uma relação ali, até mesmo naquelas participantes que estavam um pouco indispostas, não se identificavam muito, por meio da conversa, por meio do ato, por meio do acolhimento, a gente conseguiu promover para elas também esse espaço. A resistência inicial, né, transformada em relatos potentes de fé e solidariedade, apesar da resistência, a gente percebeu uma ressignificação ali. História do Renascimento, que simbolizou apoio comunitário e espiritual. Então, apesar de ter essa separação e de ter esse distanciamento do grupo, o grupo abraçou também essa parte, né, das nossas participantes. Vínculos além da família biológica, vizinhança, igreja, grupo terapêutico. Então, ampliação de rede, ela não necessariamente tem que ser constituída somente dentro do nosso contexto familiar. E clínica ampliada, grupo como espaço de cura no território. Então, a clínica ampliada promove esse espaço de cura por meio do social, né? Como foi falado anteriormente, somos seres sociais e o vínculo é necessário para uma estruturação saudável. Próximo, por favor. Grupo como espaço terapêutico e protetivo. Palavras espontâneas como amizade, família, atenção e acolhimento demonstram a potência que teve esse ato terapêutico, a potência que o social tem nessa construção, né? E a cena final do abraço simbólico entre mãe, filha e neta, essa reconexão afetiva, que é muito daquilo que às vezes a gente projeta no outro, mas que por meio do como se, da realidade complementar, a gente consegue proporcionar. O ato psicodramático,
que seria a condensação de experiências e abertura de novos sentidos, como diria o Bustos, então, promover essa ressignificação. E a realidade experimentar, experimentar papéis, elaboradores e criar novas formas de ser. Então, por mais que nós não tivemos conseguido atuar diretamente nessa família, né, construída ali, por meio da realidade suplementar, a gente conseguiu pelo menos ressignificar esse sentimento que vinha trazido pela Joana. Importância de práticas abertas, espontâneas e conectadas ao território, que seria justamente essa adaptação ao meio. Pode passar, por favor. Algumas considerações finais. Passar. Bom, a partir desse estudo, né, a gente percebeu que foi promovido reflexão sobre essas convivências protetivas e ressignificação de histórias, e o grupo fortaleceu vínculos, pertencimento, reconhecimento e autoestima, principalmente, né, nas mulheres, é muito importante a autoestima como ferramenta de ressignificação, de busca de identidade mesmo. Então, conseguir restabelecer isso traz ainda mais vínculo e mais proteção. E mulheres mostraram potência relacional e criativa de transformar dor em possibilidade, e não só isso, como também em ampliação de rede. Ato terapêutico em território comunitário, né, que é um espaço de reconstrução subjetiva e fortalecimento coletivo, que seria justamente esse processo de conseguir, né, por meio da reconstrução, fortalecer esse coletivo e o toque que a gente promove não só para quem está como protagonista, como para quem está em plateia também, e a gente percebeu muito isso durante o ato terapêutico. E cenas dramatizadas, né? Nomeação de microagressões antes silenciadas, ressignificação de vínculos interrompidos e validação de dores compartilhadas. Então, se a gente entende que outras pessoas também podem passar por aquilo, que outras pessoas também estão ali para nos ajudar nesse processo, fica muito mais suave, fica muito mais possível da gente enfrentar essas situações desprotetivas. Como diria o Moreno, né, encontro genuíno, regeneração dos vínculos humanos, revelando sementes de cuidado, resistência e reconstrução. Então, trazer isso é o principal que a gente tenta por meio do psicodrama, dos atos e de todas as outras intervenções que a gente faz, trazendo a pessoa para o vínculo estar em relação no social. Deixa eu passar, por favor. Para finalizar, eu queria agradecer e eu queria trazer essa frase, né? Nenhuma dor apaga a potência de recomeçar. Você não está sozinha, juntas somos rede, somos apoio e somos força. Muito obrigada. Obrigada, Amanda. Muito bem. Com várias questões aí no meio do caminho de internet, mas acho que você conseguiu cumprir o tempo e foi muito boa essa apresentação. Bem, vou passar para a Ana, acho que pode ir em qualquer ordem aleatória, não sei se vocês preferem escolher, mas acho que vou passar para Ana Luísa e depois para a Mari. Para vocês comentarem, acho que vocês têm de 15 a 20 minutinhos e depois a gente se reúne. Noite, parabéns. Posso começar então? Pode. Então, vou começar. Parabéns, Amanda, pela apresentação. Esse tema é muito Obrigada. importante e eu quero começar agradecendo pelo convite de participar dessa banca, porque eu estou desenvolvendo uma pesquisa no doutorado que conversa muito, muito com esse tema. Eu ainda não fechei muito para onde que eu vou, mas estou muito tendendo. E ler o seu trabalho foi muito bom para esclarecer para mim alguns caminhos que eu quero seguir. Então, muito obrigada pela sua oportunidade e pela honra da gente poder ler o seu trabalho. Seu trabalho está excelente, maravilhoso, tá lindo. Eu achei muito bem feito, muito bem escrito. Tá bem redondinho, completo. Achei muito bom o que você fez, o que vocês fizeram, né? Com a Lady, né? Enfim, a gente sabe o tanto que ela é maravilhosa. Mas achei que ficou muito legal a fundamentação. De modo geral, o seu trabalho tá, eu diria, pronto. Então, o que a gente Ana, vai comentar, o que a gente traz, diz, Leide. rapidinho, é só para pedir para Amanda fechar o microfone, que está tendo fica um burburinho, assim, não sei se vocês estão ouvindo. Isso, Tá. eu não tinha conseguido. Se tiver barulho aqui também, que tem um monte de bagunça aqui em volta.
Mas enfim, voltando, você está de parabéns, o trabalho está excelente. E o que a gente vai trazer, o que eu vou trazer aqui, são sugestões de contribuição para enriquecer ainda mais. Mas eu acho que dentro do nível esperado, dentro da formação que a gente está desenvolvendo, deu para ver que você sabe ser psicodramatista, sabe o que que é o psicodrama, é uma psicodramatista, e, enfim, está desenvolvendo um trabalho muito legal. Eu adorei ver esse relato e eu soube por fora a história que a Leide me contou, que que você tentou e aí ninguém foi na primeira vez. Você fala isso um pouco, né, no trabalho. Mas foi muito bom conhecer esse percurso e ver o universo conspirando a seu favor, né? É muito legal quando o grupo acontece mesmo, a força. É lindo de se ver, né? Por isso que a gente gosta do psicodrama, eu acho. E aí, enfim, vou fazer alguns comentários sobre algumas partes que me chamaram mais atenção. E no meio da parada, fazendo algumas perguntas e contribuições, enfim, do que eu acho que dá para melhorar ainda mais, né? Eu achei o trabalho super técnico, tipo, tem cara de artigo científico. Eu diria que leite tem a ver com isso. Já está quase pronto para ser publicado. Daria para aprofundar em alguns pontos, mas a forma como você usou a argumentação com os teóricos, né? Eu achei que ficou super rico. E os conceitos que você trouxe do psicodrama foram super pertinentes, né, para o que você está analisando. Eu diria que eu senti um pouco falta de técnico, assim. Quando eu li, ficou parecendo. Não ficou parecendo que era um TCC, ficou me parecendo mais um artigo, porque você já traz os conceitos muito prontos. E eu lembro que isso foi uma coisa que comentaram no meu TCC também, que é, a gente precisa talvez trazer um pouco mais os teóricos nesse momento, um pouco mais a definição ipsilíteris do teórico, porque nessa etapa da formação a gente ainda está muito apoiado na teoria que eles trouxeram. E você traz elas muito argumentadas e comentadas, que eu estou dizendo que é maravilhoso, tá? Não estou dizendo que é errado. Mas no TCC, talvez a gente espere um nível de detalhamento da teoria que tem margem para você colocar um pouquinho mais, eu diria. Se você quiser, é óbvio, né? Você vai conversar com a sua orientadora, mas destrinchar um pouco mais alguns conceitos do psicodrama. Que se for uma pessoa leiga, por exemplo, eu tive essa sensação quando eu estava lendo, que era já é um nível mais avançado, vamos dizer, como se você já estivesse trazendo a elaboração da teoria, sem trazer um pouco do beabá. Não estou falando que é o beabá daquilo, que é isso, que é definição de aquecimento. Não sobre isso. Mas talvez um pouco mais sobre conceito, um pouco mais sobre vínculo, né? Pensando nessa etapa da formação que você está. Mas ficou claro que o texto está ótimo, né? Bichinha. E aí, enfim, achei a fundamentação teórica pertinente, dando para dar um grauzinho mais, né, nessa parte do psicodrama. E em relação à teoria de gênero, né? Agora eu estou fazendo uma disciplina lá com a Valesca Zanello. Acho que a Mari vai até comentar isso também, imagino. Eu nem vou me adentrar nisso, Mari. Mas assim, eu estou super aquecida para pensar nessas questões e tem bastante coisa que dá para a gente pensar mais criticamente a respeito dessas violências de gênero, né? Às vezes teve uma coisa ou outra que você falou que eu achei que você estava perpetuando a violência, mas isso porque eu tô tão dentro da aula lá da Valesca que ela é tão atenta a esses detalhes que a gente coloca na nossa comunicação, que são violentos. E assim, eu poderia sentar com você nas minúcias e te mostrar, apontar algumas frases que no final a gente está alimentando esse dispositivo, né? Essa violência contra as mulheres, esse papel que a gente tem definido. Então, eu acho que dava para você dar uma lidinha num texto dela. Eu acho que isso aí é uma recomendação que eu botaria, que eu acho que ia enriquecer mais, não se adentrar nisso, mas dá uma olhadinha. Eu posso até depois ajudar a escolher um artigo para você ver, pra você entender mais ou menos
o buraco, a profundidade do buraco. Porque você já trouxe isso de uma forma muito relevante. E eu tô falando isso porque, como eu tô lá na disciplina, né, eu tô super aquecida no negócio. Toda semana é um tapa na cara que a gente recebe lá, que ela fica falando. Então, fiquei tipo, ai, nossa, dá pra falar mais isso, dá pra, né? Eu fiquei lendo e falando, e que mais? E que mais? Dá pra pensar mais isso, né? Enfim. Nossa, eu nem marquei meu tempo. Aí você vai me avisando aí, Leite, se eu falar demais, né? A metodologia, achei que você desenhou bem bonitinha, isso é muito legal. Muitas vezes na pós-graduação a gente não espera esse nível de explicação, de colocar a coleta de dados, como que você analisou, e fiquei feliz que você teve esse cuidado de detalhar. É, talvez daria para trazer mais informações sobre a divulgação de como foi feito. Não sei se ficou muito claro para mim como que aconteceu, se foi natural, mas quem está lendo e quiser fazer um grupo desse, acho que também gostaria de dicas, vamos dizer, né? De qual é a estratégia que facilitou, né, porque 30 pessoas é um grupo grande, né? Maravilhoso, um puta privilégio. Desculpa, falei a palavra. Um super privilégio de poder, né? Dirigir um grupo desse, enfim. E você usou instrumentos legais, etapas. Achei que você brincou bastante com a metodologia científica e esse é o exercício que a gente espera aqui na pós, que vocês experimentem isso um pouco, né? No mestrado, no doutorado, você vai conseguir aprofundar mais ainda esse começo desse exercício que você fez, que eu achei lindo. Aí tem uma coisa aqui que eu anotei que você falou, não sei onde que foi dirigir o grupo, e agora você falou de novo, né? Você falou quem foi as égua auxiliares, mas você não falou quem dirigiu o grupo. A gente sabe que foi você, mas sei, eu acho que dava para dar uma dica melhor que foi tu. Parece que você não, sei lá, não quis tomar o papel. Aqui na apresentação também você falou, teve uma diretora e duas auxiliares, a Bia e a Leide, né? Em nenhum momento você falou, eu dirigi, eu que estava lá. Não no sentido egóico da parada, mas de tomar o negócio, sacou? Você estava lá mesmo. Foi você que dirigiu, né? Então é um pontinho. É, e aí algumas coisas sobre o relato. No aquecimento específico, você contou como é que foi, né, introduzido os papéis sociais, e na história, no filminho que eu estava lá contando na minha cabeça, eu achei que dava para. Eu fiquei curiosa, né, para saber um pouco mais como é que você fez essa distribuição de papel. Eu anotei uns três lugares na explicação, né, no seu relato, que eu penso que daria para você contar mais. É uma sugestão, né? Já falei que o trabalho tá bom por si. Mas eu acho que dá para explicar mais. Por exemplo, realizou-se um exercício de imaginação guiada, né? Uma pessoa que não entende. Eu já imaginei que você fez um psicodrama interno, né? Eu consegui preencher algumas lacunas. E será que que ela tá ouvindo, bichinho? Bom, qualquer coisa ela escuta a gravação. Sacanagem. Será que ela Aí, caiu? Amanda. Eita. Não, qualquer coisa eu tô anotando. Você anota por ela? Não, mas, pô, bichinha. Não sei nem se eu Vamos ver continuo. aqui. Amanda? Ela tá no da Gabriela. Ela tá Gabriele. Ela no tá da na Gabriela. Gabriele. Ela está na Gabriele por causa da internet. Ah, você tá explicando pra galera, né? Será que a gente pausa de novo? Oi, tô agora na minha mãe. Tá caindo Tadinha. tudo. E A Amanda tem várias personalidades. Que ainda bem. Vou pulando. Estou aqui. Tá, então, mas você precisa sinalizar. Não tem como você sinalizar que caiu, né? Qualquer coisa, então você escuta a gravação. Vou tentar ser mais breve. Mas enfim, tem essas duas explicações no aquecimento que daria para você contar mais para quem não conhece o que que é isso que você está fazendo, né? E talvez até trazer explicação desse jogo dramático, né? Como é que você fez falar que talvez seja que é um jogo dramático? Não sei. De alguma forma, explicar um pouco melhor como que isso aconteceu, daria para fazer.
E também uma sugestão aqui, quando você fala dos subgrupos, eu falei, bota logo que são três, porque os subgrupos são tão grandes que eu fiquei contando quantos são, depois que eu vi que eram três. Era só para facilitar a vida do seu leitor, que eu anotei aqui. Bom, e aí, que mais que eu botei aqui? Em relação. Cadê? Tem, pois é, tem mais coisas que eu fiquei curiosa. Vou anotar aqui. É na página 22. Quando fala da valorização das redes, apesar das fragilidades, emergiu a valorização das redes de apoio, principalmente com os vizinhos. Isso eu fiquei curiosa para saber como é que isso aconteceu. Se teve alguma fala que você falou, se foi algum duplo, né? Se teve alguma técnica. Como que rolou esse salto no grupo, né? Essa conclusão que o grupo tirou. Quando a gente está lendo o relato. A gente até sente que foi potente, mas a gente não sabe o que foi que aconteceu ali na hora. Então eu acho que dá para tentar, não sei, exemplificar com uma fala, talvez, ou não sei como explicar isso de uma forma que quem está lendo consiga visualizar e não faça esse salto, né? De repente apareceu a valorização das redes, né? É, bom. E aí, Você começou a fazer umas análisezinhas, né? E o meu comentário sobre isso é que, como é rico, né? Um grupo desse, como dá pra gente tirar caldo para analisar, para pensar, né? Você falou que a resistência, ela podia ter uma dificuldade, né? Da compreensão, super válida essa análise. E aí eu fiquei aqui na minha cabeça, o que mais que tem, né? Assim, tem muitas análises, mas isso é só um comentário mesmo, não que você tenha que fazer as análises mas a riqueza dos dados, né? E aí o subgrupo das relações familiares, que é o maior grupo, que foi o protagonista, isso aí você vai ver lá na Valesca Zanello, como a parte da maternidade, do cuidado da mulher, ele é muito forte. E o fato de serem mulheres mais velhas, fico pensando que talvez tenha um fator ainda mais ancorado lá no passado, no status nascente, né, na placenta que elas cresceram, e como isso ficou bem claro e demonstrado. Então, eu acho que você pode fazer essa relação que a Valesca traz com o seu grupo, sabe? Eu acho que pode enriquecer esse ponto da vista aí. A maternidade surgiu como tema central, né? E isso é uma coisa legal para fazer esse gancho com a sugestão. E aí aqui também, por exemplo, você falou, o grupo apresentou coesão e escuta empática, né? Como é que você sabe? Como é que é isso, sabe? O que que apareceu descritivamente no grupo que permitiu para a gente fazer esse link, né, da sua conclusão? Tá quase, gente. O nome fictício que você botou, nome fictício, faça a sugestão, encarecidamente, bota lá na metodologia que todos os nomes são fictícios, tá? Não fica botando nome fictício depois de cada nome, atrapalha a gente para ler. Bom, de marcações que eu fiz, acho que são essas. Expressar as resistências. No final também que você fala as participantes inicialmente expressaram resistência. Eu acho que isso aí também dá para você fazer um bem bolado com essa teoria de gênero e qual que é esse lugar da mulher. Mas, então, acho que a leitura do artigo já vai te dar umas inspirações de como que dá para você enriquecer nesse ponto, né? E, é, e uma coisa que eu reparei no final, na considerações finais, fiquei sentindo um pouco falta da sua consideração final, assim, tipo assim, ficou meio técnico, vamos dizer assim. Você começou, existia a Amanda no começo, né? Você fala de você fala de como aquilo te toca. E aí depois foi ficando mais técnico, eu fiquei sentindo mais falta de ouvir o que que você pensa, como é que aquilo te tocou de alguma forma, sabe? Como é que foi aquele processo interno, para até fazer um link com o que você falou no começo. Então, uma sugestão também é você dar uma olhadinha nessa consideração final e ver se você não pode aparecer mais. Talvez tenha a ver com esse negócio de você se colocar como diretora. Enfim, nem sei se eu falei demais, é isso. Maravilhoso, eu adorei. Acho que é um trabalho para publicar, para a gente chegar para lá, viu?
Obrigado, Ana. Amanda, eu acho que eu vou Obrigada, Ana. passar, porque é muita coisa para você comentar um pouco, responder o que você, né, conseguiu pegar aí nessa tantas coisas, né, ricas que a Ana trouxe, que eu acho que vai enriquecer para você publicar, enfim, para você ampliar no trabalho antes de enviar. E aí, se você quiser comentar, acho que é muito bom. Eu sei que chegou um momento do trabalho que você perdeu o fôlego, né? Mas tem muita coisa que depois que a gente passa da banca que a gente pode ampliar, né, e melhorar. Mas se quiser comentar um pouquinho o que ela trouxe, acho que fica mais fácil, não fica muita coisa para o final. Pode ser, gente? Tá bom. Acho que é bom. Eu e Ana Chama. por ter topado estar aqui. Desculpa, cortei? Um pouquinho, Tá mas pode continuar que me tá. ouvindo? Sim. Ok. É, queria agradecer a Ana, primeiro, por ter topado fazer parte. Foi muito importante para mim. E, e sim, tenho muita vontade de aprofundar ainda mais. Eu sei, assim, infelizmente, a gente perpetua as microagressões, até por isso que é tão interessante trazer esse termo. Quando eu descobri ele na graduação, eu fiquei ainda mais admirada, porque a gente sabe que existem contextos de violência e violência em amplo espectro. Só que as microagressões, elas são mais sutis, elas são mais delicadas a gente conseguir identificar e a gente perpetua. Mesmo quem estuda isso, mesmo quem ainda eu tô bem no início dessa minha trajetória, mas, mesmo quem já está aprofundado, eu lembro quando eu estava lendo os textos que alguns teóricos falavam sobre isso, que questões que eles não percebiam antes e passaram a perceber depois de aprofundar ainda mais, então eu adoraria ter mais conteúdo para aprofundar ainda mais nisso, porque eu tenho muita vontade de entrar cada vez mais, e entender cada vez mais, e me capacitar e melhorar, não só como mulher, como profissional e tudo. Então, adorei a sugestão e adoraria ter esse conteúdo. Sim, eu fiquei um pouco perdida, não sei nem se seria perdida a palavra, mas eu acho que um pouco insegura em talvez aprofundar muito, sem sair muito dessa estrutura de TCC acadêmico. Então eu fiquei um pouco restrita ali, com um pouco de receio de sair dessa estrutura, e acabar perdendo o trabalho. Então, eu acho que sim, seria muito válido eu ter um pouco mais de liberdade de expressão mesmo, sem sair, claro, do contexto, aprofundar mais nas questões relacionadas ao psicodrama, nas teorias, aprofundar. Eu acho que acaba que a gente vai perdendo muito disso, porque para mim já está fazendo sentido algo, então eu esqueço que às vezes quem não tem domínio, ou quem não é nem domínio, quem ainda não conhece sobre, então quem não conhece a abordagem do psicodrama não vai saber o que que é um aquecimento específico, o que que é um aquecimento inespecífico, então aprofundar um pouco mais, explicar um pouco mais do que seria. Então, eu acho super válido, sim. Você trouxe um pouco também sobre essa questão da valorização das redes, né? Como que a gente conseguiu perceber isso durante. Eu acho que também vem muito nesse sentido de como a gente estava vivendo ali. Para mim fez sentido, então porque eu coloquei um recorte lá no texto, para mim já fazia sentido que tinha acontecido. Só que não é assim. Tem que ter um olhar mais atento mesmo. Então, foi muito nesse sentido da valorização das redes que a gente achou interessante de ter surgido, porque as pessoas elas mesmas começaram a interagir entre elas, muitas começaram a falar: "Ah, eu sou sua vizinha", ou então: "Nossa, o que você me falou, a sua história parece muito com a minha, deixa eu te contar", e aí sentava e começava a conversar, aí se abraçavam, aí pegaram um telefone uma da outra. Então foi bem legal ver esse movimento acontecendo, assim, a gente ficava olhando meio de fora, depois que aconteceu a dramatização, foi bem bonito. Eh Também, isso foi até um ponto comum também com a Leide, que a Leide falou sobre a riqueza de dados que dava para aprofundar um monte de coisa também, dá para ir para vários outros lugares, né. Eu super topo. Ela já até falou comigo um pouco antes, ela falou: "Amanda, vamos publicar?" Falei: "É, vamos". Então a gente está pensando sobre essa possibilidade. Eh,
Sobre os nomes fictícios, acho que eu fiquei tão preocupada de as pessoas pensarem que eu não, que eu tava usando o nome das pessoas que eu saí colocando, mas faz total sentido. Eu vou colocar no método uma informação generalizada para as pessoas entenderem. A resistência, sim, eu acho que dava para ter explorado ainda mais essa questão da resistência do grupo dos nenhum, grupo da fé. Então, e ter colocado também que eram 3 grupos, porque eu acho que como ficou essa questão do grupo da fé, grupo dos nenhum, aí ficou meio confuso mesmo de saber quais realmente a gente adotou e quais eram referindo-se ao mesmo grupo. Então, acho uma boa sugestão. E explorar realmente o grupo, o porquê dessa resistência, né? Porque isso também traz a questão do gênero, não querer dar trabalho, já resolvi isso, não quero ficar falando sobre os meus problemas. Tudo isso também gira em torno dessas questões. E sim, aí vem essa questão de eu também tentar caracterizar muito o TCC como um TCC acadêmico e acabar deixando a minha percepção de lado também. Então, também acho que seria muito interessante, uma sugestão muito boa eu colocar o que eu pensei, né, na minha consideração final, o que eu vivi sobre isso, o que isso me mudou e trouxe para mim. Então, acho que seria mais isso. Eu não sei se ficou alguma dúvida, se eu não respondi alguma coisa. Não, tá ótimo, é isso mesmo. Esse seu trabalho é muito importante. Eu gosto muito dessa ideia da clínica ampliada, né? Da gente gerar rede fora, da gente fazer terapia fora do consultório, né? Faz muito mais sentido, né? Do que esse modelo elitizado, né? Que a gente pratica. Então, é lindo ver trabalho sendo feito assim. É para onde eu tô querendo ir mais também. Arrasou, parabéns. Certo. Obrigado, Ana. Obrigada. Eu vou passar para Mari e aí depois você comenta. Mari, obrigada, viu, pelo aceite, por estar aqui. Eu sei que vocês estão aí em pleno estudo de todo esse tema, então acho que por isso que é importante olhar fresquinho de quem está lendo agora. Eu que agradeço o convite, a oportunidade. Boa noite a todo mundo. É, Amanda, primeiro quero dizer assim, né, que eu estou muito emocionada de estar aqui, porque a gente te viu entrando na BP, né? E aí, ver você nesse momento já tão psicodramatista, arrasando aí, né, nos seus trabalhos e trazendo esse relato de grupo, foi muito bacana, assim, né? Te admiro muito e muito legal ver esse desenvolvimento, assim, nesse tempo, desde que a gente se conheceu, né? Eu não, gente, eu juro que eu não conversei com a Ana Luísa, mas tem muita coisa que eu vou repetir aqui. E foi muita coisa que ela foi falando que são muito parecidas com o que eu trouxe, né? Então, assim, primeira coisa, realmente um trabalho muito bem escrito, muito conciso, muito coeso. E aí, às vezes, essa coisa de ser muito coeso, né? Tem um lado bom, mas também vou chegar lá, né? Talvez precise desenvolver ainda um pouquinho de algumas coisinhas. Esse tema, né, de mulheres e violência também é o meu tema de pesquisa agora do mestrado, então fiquei também super feliz, super aquecida, né, de ler o trabalho, da gente conseguir pensar mesmo intervenções, né, e estar aqui nessa banca só com mulheres, né, que eu admiro, que me inspiram também, quero pontuar isso, como é bom, né, estar com vocês, ter essas trocas aqui entre a gente, como isso é rico, como isso enriquece. É, Então, acho que esses são pontos fortes do seu trabalho, né? Bem escrito, conciso, tema, a lógica da clínica ampliada também, acho fenomenal. Eu acredito muito nesse psicodrama, né? A gente precisa cada vez mais, eu acredito muito nesse caminho mesmo, de resgatar essa clínica ampliada aí, que consiga atingir, né? Não só. eh, quem financeiramente tem acesso, até porque a gente sabe que a população vulnerabilizada, por exemplo, as mulheres, né, em situação de violência, tem muitas questões, como você mesma citou no seu trabalho, das interseccionalidades, né, e como isso também agrava esse problema e a falta dos acessos, né? Então, parabéns. Deu para ver a riqueza da intervenção que você fez, o cuidado que você teve na preparação, né, de cada etapa ali, deu para ver que foi tudo pensado com muito carinho, isso foi muito bonito de ver no seu trabalho.
E quero parabenizar também por você ter feito o grupo, né? Eu sou suspeita porque eu amo também, sou super fã, também fiz TCC em grupo, mas é isso, né? Nem sempre é o caminho mais fácil, a gente sabe que não é fácil, né? Montar grupo, depois fazer o grupo, depois gravar e conseguir entender todas as falas e analisar. Então é trabalhoso, mas eu acho muito rico, né? E também acho que o psicodrama, nesse sentido aí de trabalhar em grupo, é, nos prepara para intervenções que têm muito a ver com essa lógica aí da clínica ampliada, então eu gosto muito também. Então também quero, acho que ressaltar, né, esse ponto dessa sua escolha, te parabenizar. Em relação, como a Ana Luísa falou, né, são algumas sugestões, algumas coisas que talvez você possa aí pensar junto com a Leide, né, e refinar, eu diria, esse trabalho que já está tão belo, tão bonito, tão pronto. Eu tive a mesma sensação, né? Muito cara de artigo, assim, uma coisa mais enxuta, né? E eu também acho que o TCC precisa desenvolver um pouquinho mais de alguns conceitos e trazer também um pouquinho mais, Amanda, assim, da sua experiência como nessa tomada de papel de diretora, né? Porque é um TCC que vai ficar aqui no repositório da BP, que vai inspirar com certeza outros alunos, outros trabalhos. Então, e aí, indo mais especificamente, também coloquei no método, né, de você colocar nome fictício já no método, porque aí é até estranho, porque depois a gente vai ler, aí tem uns que tem nome fictício e uns que não tem. Eu fiquei assim, gente, mas será que ela colocou nome de verdade, né? E eu sei que não, acho que realmente só foi uma confusão aí que você fez. Então, sim, puxe para a parte de, né, do método, é, que aí é uma questão ética, né? Então, só acrescentar uma frase, né? Nesse sentido aí, você já vai resolver sua vida e depois não precisa daqueles parênteses, enfim. E aí eu peguei alguns conceitos aqui que você trouxe que eu acho que vale a pena dar uma olhada, né? Então, por exemplo, o conceito que é um conceito muito central que você traz de vínculo, e você traz de acordo com Moreno e tal. A gente sabe que Moreno foi o pai, ele desenvolveu toda essa noção da relação, da importância da relação, mas ele não fala especificamente de vínculo. E do jeito que você escreveu, deu um pouco dessa sensação. Então, só ter um cuidado também com isso, né? Porque a gente sabe que esse conceito de vínculo, ele está presente na teoria do Moreno, apesar dele não ter usado essa palavra vínculo, que depois foi puxada aí por pós-morenianos, né? Então, é um cuidado, né, que a gente tem que ter, já que a gente está nessa formação de psicodrama. E aí, eu acho que tem alguns conceitos também que você acaba citando no trabalho, mas que eu acho que vale a pena refinar um pouco mais, falar um pouco mais, né? Então, você, em algum momento ele cita, né, das etapas e dos instrumentos, mas depois você não volta nisso. O próprio conceito de papel, eu acho que dá para desenvolver um pouco mais. Espontaneidade, né? É um conceito que também você não fala na parte teórica, e depois lá nos seus resultados você traz esse conceito, então acho que ele precisa aparecer antes, você trazer alguma coisa. Eu também acho chato esse aquele trabalho que traz esses conceitos fixos, mas o seu texto ele é muito fluido, então eu tenho certeza que você consegue trazer esses conceitos de uma forma fluida e que agregue para a sua parte teórica, tá? Por isso que eu tô trazendo isso. A mesma coisa você faz com o conceito de co-consciente e co-inconsciente, você não traz no referencial e depois lá no final você traz esse conceito. Conserva cultural, né? Realidade suplementar. Então, todos esses conceitos são conceitos que, para a gente que está familiarizada, é como a Ana Luísa falou, né? Às vezes a gente está tão familiarizada, a gente acha que, assim, faz tão parte disso e que a gente fale talvez, né, sem essa atenção, mas para um leitor e para esse nível de formação, a gente espera que esses conceitos estejam bem desenhadinhos assim na parte teórica. Então, em relação aos conceitos, eu acho que eu anotei esses, né, para você dar uma olhadinha em termos do psicodrama. É, e, e aí, realmente, assim, né, eu também senti um pouco de falta na parte de gênero. Achei que ficou assim, que é importante, que é uma discussão importante, mas daria para aprofundar muito, né? E assim, na minha visão, não tem como a gente falar de violência de gênero sem a gente falar
minimamente sobre patriarcado, se a gente falar minimamente dessa cultura do patriarcado. Você até fala isso, né? Mas é muito sutil. Eu acho que vale a pena trazer um pouco mais de robustez para essa questão da violência, que é o que você, né, traz, mesmo que sejam as microagressões, mas isso faz parte dessa cultura da violência do patriarcado, né? Então, acho que difícil trazer esse tema sem tocar esse assunto, né? Eu acho que é um assunto, assim, que precisa aparecer de alguma forma, e eu senti falta no trabalho, né? Você fala das agressões, você fala dos tipos de violência e tal, mas eu achei que passa muito por cima, sabe? Eu sugiro que você aprofunde um pouquinho, de alguma forma, nessa cultura da violência a partir dessa leitura de gênero patriarcal, que não tem como a gente falar de violência de gênero sem passar por isso, né? Uma outra coisa que eu anotei aqui é que, e aí você até explicou um pouco melhor hoje na sua apresentação, assim, você não tinha previsão de quais mulheres seriam no seu grupo, e era um grupo onde apareceu mais mulheres idosas, né? E aí eu acho que também valeria a pena você trazer um pouco mais, porque o título do seu trabalho é Mulheres e suas relações ao longo do ciclo da vida. Se justamente esse foi o ciclo da vida, onde as mulheres mais apareceram, acho que valeria a pena trazer um pouco também, né? É, e aí isso seria provavelmente já lá na sua discussão mesmo, né? Falar um pouco mais. Ah, apareceram mulheres idosas e falar um pouco, acho que desse ciclo da vida, da violência, nesse sentido, né? Desse ciclo aí, eu acho que vale a pena, porque é uma coisa que surgiu no seu grupo, eu acho que ficou apagada na sua análise, tá? É, e uma outra coisa que eu também senti falta, que eu nem sei, né, se vai dar para a gente colocar essa altura do campeonato, mas acho que é sempre importante a gente lembrar. Você lembra disso no seu trabalho também, quando você fala das interseccionalidades, que é a questão racial, né? E aí acaba que no seu questionário, depois você não traz esse marcador. Eu senti falta disso. Também é algo que eu tenho tentado estar mais atenta, né? É, e acabou que não tem nenhuma descrição nesse sentido, e pelo seu público, pelo que eu consegui imaginar, porque aí a gente vai lendo e também vai imaginando, né? Eu imagino que era uma população majoritariamente de mulheres negras, né? Então, eu acho que isso também é importante aparecer nas estatísticas de violência. A gente sabe, né, que é um marcador importante, que as violências com as mulheres negras, assim, as violências já são absurdas, né? Nesse grupo especificamente são mais absurdas ainda. Então, acho que é um marcador também que, pela intervenção que você escolheu fazer, precisa aparecer, mesmo que você não tenha coletado esse dado especificamente, eu acho que é importante trazer isso minimamente no seu trabalho, acho que é cuidadoso e acho que a gente precisa estar mesmo agora sempre atentas a isso, né? Mas eu super entendo, né, Amanda? Assim, é muita coisa, a gente tem que ir fazendo escolhas também, né? À medida que a gente vai escrevendo. Então, são, como eu falei, sugestões aí para você. Uma coisa também que eu senti um pouquinho de falta foi você dizer como que você escolheu esses subgrupos, né? Como que você chegou nessas temáticas? Porque eu senti um pouquinho de falta, por exemplo, né, de repente ter um subgrupo aí sobre amizade, sobre trabalho. Eu acho que relações comunitárias ficou muito amplo, né? Tanto é que foi um grupo que acabou virando isso, mas que não era diretamente isso. Não sei, eu senti um pouco de falta de entender um pouco que escolhas foram essas. E aí, assim como a Ana Luísa, inclusive nesse momento, lendo esses subgrupos, eu fiquei pensando também nessas coisas, dessas reproduções que a gente acaba fazendo. E aí, em alguns momentos, eu tive que voltar no texto, em algumas partes do seu trabalho, né? Às vezes, quando você fala sobre cuidado feminino, sobre. E eu voltei, e eu vi que você teve esse cuidado de falar é, da parte social, assim, mas eu acho que também poderia estar mais marcado, sabe? Tá mais claro, assim, como essa questão do cuidado, né? Do papel da maternidade, dessa obrigação das funções familiares é marcada muito pelo social, pelo sexismo, né? Aí, as conservas
enfim, o patriarcado. Então, acho que isso precisa tá um pouquinho mais destacado, porque também fiquei um pouco, às vezes, com essa confusão, né? De, peraí, né? Que a gente tá, assim, quais os caminhos que leitura que a gente está fazendo desses fenômenos, né? É, E aí, uma coisa que eu fiquei pensando, porque você falou que, pelo que eu entendi, é isso, você gravou, degravou, para fazer os encontros, né? De repente, nessa parte aí que a Ana Luísa também sentiu falta, né? De, como é que vocês chegaram a essas conclusões e tal, de repente pegar algumas falas, alguns trechos de fala e colocar no trabalho, acho que enriqueceria e traria um pouquinho mais dessa concretização, né? Até usando um termo psicodramático, de como essa intervenção afetou essas mulheres que participaram, né? E aí talvez trazer um pouquinho de falas delas mesmo seja, eu acho que um caminho interessante, assim, e que pode gerar uma riqueza ainda maior no seu trabalho. E aí a pergunta que eu teria é como foi para você mesmo esse trabalho, né? Sentir falta também ali de no final você falar como é que foi, né? Desenvolver, como é que foi estar com essas mulheres, como é que foi dirigir esse grupo. Eu sei que você tem experiências aí, né, de trabalho também, outras e tal, mas também senti falta disso. Acho que isso é importante, né, porque acho que é um trabalho muito inspirador, muito bonito e que pode ajudar aí outras pessoas, futuros alunos, futuros psicodramatistas, a fazerem coisas semelhantes, tá bom? Mas é isso. Parabéns. Obrigada, Mari, Amanda. Oi. Obrigada, Mari. Também queria agradecer você topar fazer parte. Muito importante para mim. Sem querer puxar a sardinha, mas vocês três, no caso, né? Vocês três são muito importantes nesse movimento. E aí a Leide até falou um pouquinho no início, né? Quando a gente estava, antes de introduzir, sobre não ter tido muita dificuldade para escolher minha banca. Porque foi isso. Eu acho que eu vejo o trabalho que vocês realizam e eu vejo o empenho que vocês também têm nessa temática, e isso é muito importante. Então, eu entendo que, né, nós temos profissionais incríveis, que estão com a gente, mas quanto mais aprofundado naquele tema, e justamente esses tópicos, de entender ainda mais, além de ainda me falou que vocês estavam fazendo, né, essa especialização com a Zanella, eu falei, nossa, incrível. Então, ainda traz uma visão ainda mais aprofundada, assim, mais centralizada. E quanto mais conhecimento nessa área, melhor é. E é o que eu tenho vontade. Então, mais uma vez, queria agradecer pela sua participação, por ter feito parte e ter tido esse carinho. E respondendo a pergunta, né? Os tópicos eu vou dar uma atenção, acho que para ficar ainda mais rico o trabalho, tenho pretensão de depois levar ele talvez para o mestrado, introduzir ainda mais esse tema. Mas sobre a pergunta que você fez no final, para mim foi incrível. Eu acho que ver acontecendo, assim, sendo honesta, no início me bateu um desespero. Falei com a Leite. Falei, Leite, será que o grupo está acontecendo? Ou será que não está acontecendo? Porque, querendo ou não, o grupo é muito vivo, ele é muito espontâneo, então elas vão interagindo entre si, vão conversando, quando você vê ela já puxa um papel. Então, assim, foi muito legal. Depois que eu parei, que eu processei, eu falei, gente, eu dirigi, mas a direção delas mesmas, com elas mesmas, foi além, assim. Acho que por isso também que eu me senti muito nesse papel de. Realmente, eu devia ter me colocado mais no papel de diretora, mas elas se dirigiram tão bem, elas fluíram tão bem na direção Amanda, delas com isso elas é mesmas que eu. ser diretora de psicodrama é sobre o grupo, não é sobre a gente. É isso mesmo. Quando a gente tem a sensação que a gente não tem controle nenhum, que o grupo está caminhando sozinho, é porque a gente fez um bom trabalho. Eu Isso é cortei. muito bom, que bom saber disso. Não, tá ótimo, é isso mesmo. Mas que não, tipo, chega emocionei, elas abraçando e tudo, e eu cutucando a Lady, olha lá, ela pegando o telefone. Aí eu achei, tipo, super legal, eu fiquei muito feliz com isso. Então, pra mim foi
Foi muito, muito positivo ver acontecendo. Porque uma coisa é você ver no contexto ali do bipessoal, né? Você entende, você escuta, você acolhe, mas você vê as relações protetivas, a rede acontecendo enquanto você tá ali, eu acho que é mágico, né? Sim, eu acho que isso é mágico, eu acho que essa é a palavra. Eu sempre uso essa palavra, mas é isso. Eu acho que o psicodrama é magia, e não aquela magia do Harry Potter também. Mas é uma magia que acontece, que flui, que você vê as relações ocorrendo, que você vê as pessoas se relacionando, e isso é muito bonito. Eu acho que não sei se eu conseguiria definir em palavras. Vou tentar, para colocar também na parte das considerações. Mas eu acho que Bem é isso, perto magia. disso, é bem perto disso que você está falando aqui pra gente, né? Você tem margem para falar de você, da sua experiência, inclusive do desespero. Isso é uma coisa que enriquece. Meu Deus, eu não sei onde vai. Você está contando uma história ali, né? E a gente está envolvido com você, personagem. Então arrasa, pode mandar ver. Nisso aí que você falou desse jeito. Então, vou fazer assim. Obrigada, Ana. Mas eu acho que é isso. Eu não sei se tem alguma pergunta específica que eu deveria responder a mais. Acho que a Mari te fez essa pergunta, né? É uma coisa, a gente vai agora sair para a gente deliberar, mas é uma coisa muito interessante estar em comunidade, né? Porque quando a gente está em comunidade, essa coisa da teoria, igual a Mari perguntou, né? Como esses subgrupos se formaram? Eles se formaram, né? Não teve uma escolha do diretor, né? Porque é isso, a comunidade ela é muito viva e acho que é por isso que é tão difícil traduzir teoricamente isso quando você vai escrever. Você, de fato, acaba perdendo muitas coisas, né? Mas por isso que é muito bom para quem está de fora, né? A gente tem uma banca e ouvir quem está de fora, porque quem está dentro é quase que consumido pelo espírito mesmo comunitário, gente. Essa é a verdade da clínica ampliada. Porque o que a gente fala de, teoricamente, que é muito importante, de patriarcado, de todas essas questões que a gente fala teoricamente, tem muitos teóricos que ficam na teoria, né, no livro, e que devia descer mais para a comunidade. É muito difícil traduzir isso no espírito mesmo comunitário, nesse dia a dia, que são essas microviolências, e justamente por isso que elas vão acontecendo, né? Porque a gente vai nessas vivências que são muito comunitárias, a gente escuta o outro ele traz isso de uma forma muito sutil, e esse é o trabalho da comunidade, né? Então, acho que a grande dificuldade, né, da gente colocar num papel o que é vivido, né, e colocar num papel o que é sentido pelas pessoas, né? Então, mas eu estou muito feliz, né, com essa banca, é muito bom mesmo, por isso que acho que banca é importante para a gente ouvir, né, quem está, como eu falei, de fora, e a gente agregar agora para a gente publicar, escrever, né, e ampliar. Bem, muito obrigada, Amanda. Você foi ótimo respondendo aqui, Ana, Mari. E aí agora a gente vai deliberar e na volta a gente pode conversar mais um pouquinho. Então, Tá ok, obrigada. Vou esperar aqui. Façam companhia para Amandinha que a gente já volta.
Voltemos. Temos Amanda, todo tá mundo aí? aqui. Tá Tem aí, gente? Amanda? Amanda? Ixi. Tô por aqui. Tô por aqui. Tem alguém aqui? Ah. E aí, você tenta abrir a câmera agora, vai se funciona. Gente, vocês demoraram muito. Gente, é difícil, junta Mataram nós a três, o vida que de que você acha? ansiedade O agora. Ela que foi que você até acha? Junta nós três, A fica Miriam tá difícil a falando isso vida. porque ela queria ter ido lá pra salinha também. Tenho com certeza. certeza. É inveja, é inveja. Aí ela aí. Pronto, Amanda, você está aprovadíssima, parabéns, nova psicodramatista da BP. Vou só dar umas Obrigada. palavrinhas aqui. Ah, maravilhosa. Bem, gente, eu estou muito feliz com essa banca, né? Já despedindo também de todo mundo. Tem algumas coisas que a Ana, né, e a Mari trouxeram que eu acho que vão ser muito interessantes da gente agregar antes de mandar o trabalho, ou mesmo pensando em publicação, porque é um tema bem importante. Mas, assim, minha felicidade é porque eu sei como foi difícil, né, essa trajetória. Gente, a gente se encontrou em café, tudo para sair esse TCC, a gente fez de tudo. Mas foi muito difícil, porque eu acho que tem muito também de atravessamentos nossos, né, da vida, de quando a gente é um aluno e de quando a gente também trabalha temas muito sensíveis e difíceis, né, que atravessam também nossa vida. Mas eu fico muito emocionada. Eu até compartilhei com a Amanda que esse foi um TCC que eu também escrevi meu TCC como didata, porque eu acho que a gente descobriu junta, né, esse poder que é não falar só de uma clínica que é tradicional e a gente não achar que está na comunidade a fazer trabalho socioeducacional. Mas a gente está na comunidade também a fazer um trabalho que pode ser terapêutico. Então, assim, isso para mim foi algo muito importante desse trabalho, a gente poder dizer que a gente pode ter um espaço que é terapêutico e ofertar esse espaço para uma comunidade que é a comunidade que precisa, e como traz o Érico, a gente levar o psicodrama para onde realmente precisa, para um trabalho social, para um trabalho aplicado. Isso não quer dizer que na clínica tradicional o psicodrama não é importante. Isso quer dizer que nós temos que levar esse olhar social e comunitário também para a clínica tradicional, né? Então, essas análises que a gente faz na comunidade, a gente também traz para dentro da clínica, né? E aí não é algo que é uma polaridade, era isso que eu queria terminar dizendo, mas é algo que é uma complexidade, que é uma soma. Quando a gente pensa que o social ele está na comunidade, mas ele está na clínica também, que tem seu espaço ali, seu setting terapêutico, e acho que isso é muito importante. A Amanda fez a gente pensar um pouco também sobre isso, me fez pensar, orientar ela e como que a gente ia trabalhar com isso. E acho que tem forças do universo muito interessante, né? Porque ela chamou ali 30 pessoas para fazer um grupo terapêutico, como ela explica no começo, na clínica tradicional, e depois apareceram 30 pessoas na comunidade para participar do grupo, né? Então, para mostrar que o psicodrama tem muita força, né? Seja onde for, na clínica tradicional, na comunidade, mas que a gente leve esse olhar, que é um olhar voltado para o que a gente chama de clínica ampliada, que sim, também está no setting terapêutico tradicional, mas que é uma clínica voltada para esse olhar crítico que o psicodrama pode trazer e que a Ana e a Mari mostraram aqui hoje também, né, teoricamente, com suas colocações, e que a gente pode agregar no trabalho cada vez mais. Então, eu sou muito grata pela Amanda, né, ter me escolhido como orientadora. Para mim foi, sim, um desafio, que eu acho que foi uma jornada que foi difícil nesse sentido de vários atravessamentos, como a gente viu aqui hoje, né, gente, no online também, mas que foi enriquecedora, porque é isso, né? A gente passa por diversas situações ao longo da jornada, mas essas situações são as que nos fazem, né, ganhar mais aprendizado e crescer. Bem, Amandinha, eu vou passar para você despedir, que agradeço a Ana, a Mari, Miriam e todo mundo que está aqui hoje. E é isso, gente. A gente segue aí com uma nova psicodramatista. Amandinha. Obrigada, obrigada pela confiança, pelo carinho, pelo cuidado. Estou muito feliz de fazer parte. Muito feliz. É, quero dar continuidade na BP. Ó, emocionei. Ah, Quero dar continuidade. Eu sou chorona, gente, não dá. não, não chora que eu choro também. Quero dar continuidade, mas é,
vou precisar de um tempinho, né? Ela que sabe que as coisas estão acontecendo tudo ao mesmo tempo, mas que bom que deu certo. É uma vitória. E eu acho que essa vitória é não só pra mim, como pra todo mundo que tá comigo. Então, queria agradecer a todo mundo que tá aqui, minha família, meu namorado, meus amigos. Então, vocês fizeram parte disso. E eu sou muito grata e não tô conseguindo. Ah, Eu sou muito grata por isso. Realmente é uma vitória. Eu não sei o que dizer mais, gratidão. é isso, gente. Podia abrir, quem puder abrir a câmera, quem puder tirar uma foto, que nem isso eu tô hoje. Eu tô toda atrasada. Quem puder, Ai, deixa eu Leite, o que tirar você não aqui. falou antes de eu chorar? Ah, deixa eu tirar. Olha eu aqui, minha câmera hoje não tá. Alguém faz um print? Quem pode? Eu vou Eu tirar o amo o print. meu, não sei se vai tirar. Tchim. Eu posso tirar. Isso, pode tirar. Eu tirei uma Eu aqui. tirei. Oh, deu tudo certo. Parabéns, gente. Obrigada. Abram os áudios para a gente se despedir. Muito obrigada por esse momento. Coisa boa. Muita gente falando aqui no chat. Obrigada mesmo, gente. Então tá bom. Beijo para Beijo, vocês. gente. Parabéns, Obrigada. Amanda. Obrigada. Parabéns, Amanda. Obrigada. Parabéns, querida. Parabéns. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigada.